hoje sobre o tema vida abundante. Eu queria perguntar para você, iniciando, estou bem atento ao nosso horário, se você pode me ajudar, porque eu cheguei de viagem agora há pouco. E quem viaja sabe, assim, que você mexe na dinâmica todinha, né? Não só dos dias fora, mas a cultura e a viagem. Então você me ajuda. Quem fez esta promessa de vida abundante? Quem sabe? Quem fez, irmão? Quem? Jesus? Quem lembra na onde foi feita essa promessa? No livro escrito? Me ajuda aí, quem lembra? Que nós teríamos vida abundante. Pode chutar. E o Jefferson, se eu perguntar, ele vai bater em cima do verso. João 10:10. A Bíblia fala em João 10:10 que o ladrão vem somente para matar, para roubar, matar e destruir. João 10:10. E Jesus, falando esta frase, ele diz: eu vim para que tenham, fala comigo, ter, é um direito, escuta. Jesus fala, ele veio para eu e você termos o direito de termos a vida eterna, ou vida abundante. E eu quero começar perguntando o que representa. Escuta, começamos o culto falando sobre isso. Deus responde a nossa resposta a Ele, quando Ele se manifesta, quando Ele fala, como Ele falou com alguns de nós hoje, quando Ele se pronuncia, quando Ele traz uma promessa através da boca do próprio Jesus. Eu vim para que vocês tenham, é seu direito de ter uma vida abundante. Então eu já começando a conversa aqui, o nosso culto, você me ajudando, o que é para você ter uma vida abundante? Pensa aí, o que é ter uma vida abundante? Dinheiro sobrando? Faz parte. É igual o pastor Cláudio Duarte fala, né? Ele pregando. O pessoal fala que dinheiro não traz felicidade. Você já viu ele falando isso? Ele fala, e pobreza traz? Também não traz não, então melhor com dinheiro. Então, ter dinheiro é ter vida abundante? Mas vamos ser mais profundo. O que é ter vida abundante para você? Porque à medida do seu entendimento do que Jesus falou, que é o seu direito de ter, é o que você vai ter. Porque Deus é um Deus de princípio. Ele sente muito a nossa dor, o nosso sofrimento, eu sei, as nossas lágrimas, mas Ele age, Ele responde a princípio. Quem está comigo ainda, diga amém. Então, qual é o seu entendimento do seu direito de ter uma vida abundante? Pensa para você, eu tenho algumas que eu anotei aqui. Qual que é o meu direito? O que é ter vida abundante? Por exemplo, é ter mais do que nós merecemos. Eu tenho um amigo que eu faço alguns negócios com ele de vez em quando, e sempre chama Júnior também. Eu ligo para ele, a gente conversa, fala, e aí irmão, como é que está? Ele fala, ei pastor, está muito melhor do que eu mereço. A resposta dele sempre é a mesma. Eu falo, que bênção, cara, também cristão. Eu falo, que bênção, ter o entendimento de que vida abundante, quem está comigo ainda, igreja, diga amém. É termos o direito de ter mais do que nós merecemos. As pessoas assustam, mas como? É o seu direito, fala para o irmão do lado, é o seu direito em Deus. O Deus que você serve é um Deus em abundância, Ele não faz as coisas pelas metades, pelo contrário, a Bíblia fala que Ele nos dá um retorno, segundo a nossa fé, de uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Você crê nisso? Diga amém. Então é o seu direito, independente das que as pessoas falam, independente das circunstâncias, independente do cenário político ou econômico, independente do patrão que reconhece ou não reconhece, independente, é o seu direito. Se você crê que a vida abundante de Deus, ela alcança também a bênção de você ter, além do que você merece. O que mais que vida abundante representa para você? Talvez ter paz. Você sabe que você tem o direito de ter paz? Diga amém. A paz que o mundo não pode dar, Jesus falou, eu te dou. Então é seu direito, você crê nisso? Então fala, Senhor, eu tenho o direito de ter paz. Então eu me aproximo, eu confio nas verdades. E aí vai sobre saúde.
Você sabe que é um direito que nós temos de termos abundância no nosso corpo físico. Eu oro sempre, e olha que eu já fui bombardeado muitas vezes do físico. Senhor, me dê saúde, me dê vitalidade, me dê longevidade, me dê a graça de estar bem, porque é meu direito em Deus. Você crê nisso, igreja? Se você não crê, você fala, tá bom, do jeito que Deus quiser. Oração religiosa, se Deus quiser, está escrito. Fala para o irmão do lado, está escrito. Jesus verbalizou, eu vim para que vocês tenham, é o seu direito. Vai mais, proteção, aí vai, o cuidado, a provisão, falando de recursos em todas as áreas, de alegria, é o seu direito, de ser uma pessoa alegre, resolvida. Escuta, é o seu direito, quem está me escutando, diga amém, de ser uma pessoa completa, irmão. Não pensa que Deus, Ele vai fatiar a sua vida, Ele vai te abençoar numa área, e por causa disso, na outra tem que diminuir. Não. Quando eu estava estudando sobre isso, desde ontem, Deus falando comigo sobre esse tema, escrevendo nos meus momentos que eu podia escrever, viajando, se fica muito tempo ocioso, eu fui escrever. Falei, é meu direito ter o que Jesus falou que eu poderia ter. Esse foi o motivo dele vir, e ele veio para que eu tenha vida, e tenha vida abundante, e eu não abro mão. Se você crer desta forma, você vai agir da forma que você crê, e vai agir como já foi ministrado desde o começo, confiando. Ele prometeu, Ele é fiel, não só para prometer, mas para fazer cumprir o que Ele prometeu na nossa vida. Amém, igreja? Agora eu pergunto, se você crê nesta promessa, você crê? Você crê no seu direito em Deus de ter uma vida abundante que abrange você por completo? Sua casa, sua família, aonde pisar a planta dos seus pés, aonde você for, o favor de Deus chega, a graça de Deus chega. Eu tenho experimentado isso muito, irmão, porque vai além do que eu mereço, então é só Ele. Agora eu quero perguntar, você tem vivido o que você falou que crê? Ou muitas vezes, como muitos que nós conhecemos, com a capa religiosa, tem uma parcialidade de bênção, e fala, é assim que Deus quis. Não, Deus quis o que está escrito, e o que está escrito é que eu tenho direito de ter a minha vida abundante, dentro de casa, no meu trabalho, na minha saúde, nas minhas finanças. Amém, irmão? Eu tenho direito. E eu pergunto, você tem vivido? E Deus falando comigo, eu anotei algumas coisas, que se nós cremos, e queremos viver o que nós cremos, nós temos que ajustar algumas áreas da nossa vida. E essa área está ligado, a Lia estava falando muito sobre o tempo, sobre o futuro, sobre as estações, e Deus falou comigo exatamente sobre isso, que nós temos, se eu creio, quero viver no que eu creio, são 3 áreas que eu tenho que aprender a lidar na minha vida, e são áreas que muitas vezes passam desapercebido, que é a vida no meu passado. Quantos têm um passado? Que é a vida no meu presente, e que é a vida que eu espero para o futuro. Muitas vezes nós separamos estas coisas, ou misturamos estas coisas, achando que segue a vida, o vento soprou, igual folha de bananeira, né? Onde o vento sopra, ela vai. Não. Se nós, escuta, a chave para entendermos e crer no que Deus falou, e viver o que Ele prometeu para nós, Jesus, nós temos que achar o equilíbrio da nossa vida. Quem está me escutando ainda, diga amém. Entre passado, entre presente e entre futuro. Se nós misturarmos, ou viver a vida hoje como se fosse no passado, eu até anotei, a chave para nós é entendermos e achar esse equilíbrio, porque muitas vezes nós precisamos estar seguros de que o passado já passou. Fala para o irmão do lado, já foi. Você está seguro disso? O passado já foi embora.
E o presente que eu tenho hoje, o dia de hoje, é a minha oportunidade, muitas vezes, de fazer de novo. Você entende isso? Que o passado já foi, bom ou ruim já ficou para trás. Graças a Deus eu tive muita coisa boa, mas já ficou para trás. Graças a Deus também eu experimentei a chapa quente, mas graças a Deus já ficou para trás. Passado foi embora. Fala para o irmão do lado, passado já foi, filho. E o presente, quando você mistura, você não consegue ter um equilíbrio de olhar para o seu passado e ser grato por tudo aquilo que Deus fez, de bom ou que Ele permitiu, desculpa, de ruim, mas já foi, e saber que hoje é o dia presente, eu posso fazer a escolha de corrigir erros, de fazer diferente, de ter uma nova visão, um novo entendimento de áreas que talvez no passado me passou um chicoteamento e me jogou no chão. Então entenda, a chave é deixar o passado no passado, viver o presente como uma oportunidade e olhar para o futuro como um alvo e a expectativa daquilo que Deus tem preparado para nós. Quem está comigo ainda, diga amém. Pastor Ali também falou sobre isso. Olhos ainda não ouviu, nem ouvidos ouviu o que Deus tem preparado para nós. Se nós não aprendermos a equilibrar a nossa vida, olhando para o passado, vivendo o presente, tendo a expectativa do futuro, você vai virar uma bagunça, e você com certeza, quem está me escutando, diga amém, você pode avaliar o que eu estou falando da sua própria vida, não vai viver a plenitude de uma vida abundante, se você não separar essas 3 áreas, 3 princípios da sua vida, porque não tem como viver uma vida abundante presa num passado, por exemplo, de nostálgico. Tem pessoas que olham para trás, enchem a boca de água, da nostalgia talvez de coisas boas, glória a Deus, se tem coisas boas, expressa gratidão, expressa aquilo que Deus fez, expressa, verbaliza o Deus que você serve, foi fiel e Ele vai continuar sendo fiel, expressa, mas não fica preso nas experiências do passado. Quem está me escutando, diga amém. Essa é uma das chaves para você se posicionar para viver uma vida abundante. Eu não fico preso na minha experiência do passado, até das frustrações, decepções, de ataques malignos, eu não fico preso. Eu sou livre para viver o meu dia de hoje crendo na promessa que Jesus me fez. Faz sentido, igreja? Diga amém. Tem pessoas que carregam as bênçãos de Deus do passado como se fosse um monumento, uma idolatria do que Deus fez há 10, 20, 30 anos atrás. Eu estou desprezando isso? Não. Quem está me escutando, diga amém. Mas eu não estou preso ao que Deus fez há 10, 20 anos atrás, porque o meu Deus é um Deus que se renova todos os dias. Se Ele fez lá, Ele pode fazer hoje por mim, por você. É assim que nós vivemos. Então você não pode viver uma vida abundante presa no seu passado. Ao mesmo tempo, você não pode viver uma vida abundante deixando o seu presente, o dia de hoje, sendo ofuscado, quem está me escutando, diga amém, por fantasias malignas futuras, que mistura tudo. O que é isso? O que é uma fantasia? É aquilo que te tira do foco, te tira do propósito, é aquilo que te leva a viver uma vida que não é sua. Quem está me escutando, diga amém. Se você não tomar cuidado, irmão, você vai crer que Jesus é fiel, que Ele prometeu, e você não vai viver a vida abundante. Que você fica preso ao passado, de alguma maneira, e você fica ofuscando o seu presente com a fantasia futura que talvez não é para você. E toma cuidado, isso facilmente nos acontece. Facilmente a grama do vizinho é mais verde. Facilmente. Os irmãos tiveram a experiência, depois você conversa com ele, o Wagner, a Alessandra, Romulo e Julie, Giovana, se você conseguir tirar alguma palavra dela. Conhecendo um pouco da nossa cultura, tem 40 anos, pelo menos.
que eu tenha mistura de cultura, por causa da minha esposa. E se você não tomar cuidado, você perde o foco, porque entra no seu presente a fantasia de um futuro que não é para você. Quem está me escutando, diga amém. Muitos chegaram para mim e já me perguntaram, muitos, pastor, o que é que o senhor está fazendo aqui? Eu falo, estou vendo o melhor momento da minha vida, porque eu estou no lugar que Deus me falou para estar. Ah, mas estou no melhor momento da minha vida, porque eu não vou permitir que o meu presente seja ofuscado. Eu gosto da palavra fantasia, porque é algo que não é real, que não é verdadeiro, que não legitima eu e você de vivermos uma vida abundante. A vida abundante está ligada ao plano e o propósito de Deus para as nossas vidas, que cremos que Ele está conduzindo todas as coisas. Quantos querem comigo, diga amém. É assim que funciona. Fiz um resumo, cuidado, sua vida abundante está passando de largo muitas vezes sem você perceber. Eu já estou fazendo 60, já passei de 60, infelizmente. Está tão acostumado, quais já passei. E se não tomar cuidado, passa a vida inteira confessando que Jesus é Senhor, e vivendo uma vida rasa, superficial, triste, abatido, sentindo fracassado, sentindo derrotado, crendo que Jesus é Senhor, crendo que Ele prometeu, e crendo que você pode viver, mas não vive. Quem ainda está comigo, diga amém. Mas eu creio que hoje, Deus está nos trazendo uma palavra para mudar essa história, para trazer um equilíbrio para mim, para você, não só de crermos no que o próprio Jesus verbalizou, mas vivermos no dia que se chama hoje, a abundância, uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida. Você está comigo? Diga amém. Olha o que Paulo escreve, falando também sobre futuro, sobre perspectiva, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, olha a atitude desse cara aqui, ó, um dos homens que estabeleceu uma das maiores bases de orientação da chamada igreja primitiva e dos cristãos da sua época. Irmãos, falando de futuro, de alvo que nós temos em Deus, o seu futuro está ligado ao alvo que você tem para conquistar, para chegar. Não era diferente para Paulo. Irmãos, versículo 13, não penso que eu já tenha alcançado. Você lê a vida de Paulo, você fala, está muito na nossa frente. E ele fala, eu não alcancei ainda o que eu quero, mas uma coisa eu faço. Me ajuda a ler. Primeiro, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Fala para o irmão do lado, Deus está falando com você, irmão. Libera espaço para o novo de Deus. Escuta aqui, igreja. Libera espaço. Você não rejeita, você não menospreza, mas eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Primeira coisa. Segundo, e vou avançando para onde, irmão? Para as que estão adiante. Você esquece, eu gero espaço e eu vou avançando, eu vou conquistando aquilo que está adiante. Prosseguindo para onde, diz a Bíblia? Para o alvo. Irmãos, são atitudes, a resposta para mim, para você que quer viver uma vida abundante. Tem vários versos, eu vou frisar nesse por causa do nosso horário. Eu esqueço o que ficou para trás, eu avanço na direção de um propósito, e eu prossigo sem desistir, sem abrir mão, sem negociar, sem fantasiar, sem o espírito religioso que muitas vezes facilmente envolve as nossas vidas. Quem ainda está comigo, igreja, diga amém. Essa é a resposta. Aprenda a deixar o passado no passado, aprenda a viver o dia de hoje como uma oportunidade de corrigir. As pessoas que chegam para mim, pode abaixar um pouquinho aqui, pedindo conselho, que querem mudar de vida, que abrem o coração, pastor, eu errei, eu falhei, eu fiz isso, fiz aquilo, eu falo, sinto muito, irmão, choro com você, eu choro sem problema nenhum, e verdadeiro, Deus conhece meu coração,
Mas eu falo, a partir de hoje, viva uma nova história. Prossegue por um alvo. Tenha um comprometimento, o que a Bíblia fala. Prosseguindo, essa é a resposta. Viva o presente como sendo a oportunidade de consertar. É assim que as coisas mudam. Errou, conserta. Falhou, tenta de novo, buscando mais recurso em Deus. E nunca perca a expectativa de um futuro que vai surpreender você. Quem está me escutando, diga amém. Porque este é o Deus que nós servimos. Um Deus que tem o poder e a habilidade de surpreender eu e você. Quando nós colocamos as coisas nos lugares, nós nos posicionamos para viver uma vida abundante. Interessante que no livro de Lucas, capítulo 17, vou só mencionar, Jesus falando sobre o reino de Deus sendo estabelecido, do nada ele solta uma frase. Abre aí, 17:32, Lucas 17:32. Olha o que Jesus fala. Ele está falando de outro assunto, ele bate aqui. Não tem como? Olha o que eu preciso, não tem como, tem misericórdia. Quem está com a sua Bíblia, diga amém. Lucas 17:32. Ele disse, o que Jesus disse? Vou repetir, o que Jesus disse? Por que Jesus manda, falando de um contexto aparentemente diferente? Lembra da mulher de Ló? Quem sabe da história de Ló? Está lá relatada em Gênesis, a partir do capítulo 19, vai falando. A história mostra que no Velho Testamento, Deus se irou com a atitude do povo dele, daquela região, da cidade chamada Sodoma e Gomorra, e o pecado estava tão terrível que ele falou, quer saber de um caso? Vou apagar da história essa cidade. Mas naquela cidade, a Bíblia fala, o contexto para me orientar você, tinha uma família de Ló, sobrinho de Abraão, que tinha separado de Abraão, seguido para aquela região. Deus falou, espera aí, tem essa fulana ali, então vou dar uma mão. Diz a Bíblia que o Senhor foi muito claro, por isso que Jesus lá na frente ele menciona, lembra da mulher de Ló. Qual foi o erro da mulher de Ló? Ficar presa a um passado, ficar presa a um conforto, ficar presa a uma dinâmica que ela tinha o domínio e o controle. E Deus falou claramente, sai, vai embora. E nem olha para trás. Quem lembra da história? Você não lembra, lê depois em casa, Gênesis 19. Deus fala muito claro, deixa para trás, eu vou acabar com tudo. Não só deixa para trás, mas nem olha para trás. Traduzido, não traga nenhuma expectativa do passado, boa ou ruim, para o seu presente, porque o seu presente hoje está sendo reordenado por Deus. O presente da vida de Ló e sua família estava sendo reordenado por Deus. A história discorre, e Jesus lembra, não faça igual ela fez, porque diz a Bíblia que ela olhou para trás, instantaneamente, o que virou, irmão? Parou ali no tempo, e muitos de nós servimos a Deus, e Jesus fala, toma cuidado, que hoje, talvez isso não materializa visual, como materializou lá na época, mas paralisa eu e você, a vivermos uma vida muito aquém, rasa e superficial daquilo que Deus tem para nós. E Jesus discorre, não faça isso. Isso hoje, este verso serve para mim, para você, como exemplo, para viver uma vida abundante. Nós precisamos, para de olhar para trás. Seu tempo passou em determinadas áreas. Passou. Seu momento passou. Mas não quer dizer que você perdeu, que Deus não vai fazer mais, não. Esteja aberto para aquilo que Deus está falando com você nesta noite. Quem está me escutando, diga amém. Esteja atento para a voz de Deus. Porque Deus muitas vezes quer reordenar o nosso caminho com a intenção de nos abençoar, de nos proteger, como Ele estava fazendo com a família de Ló. E ela não entendeu desta forma e perdeu a bênção. É isso que Jesus estava tão enfático, num contexto, chamando a atenção para os seus discípulos.
Não viva uma vida rasa e superficial, misturando as coisas. Não misture princípios, não misture ideias porque é bom ou ruim. Eu vou abrir mão porque é ruim. Porque aos olhos de muitos, quando eu vim para o Brasil, voltei, de novo em 2010, eu não lembro a última vez que nós voltamos a morar aqui. As pessoas, você não pode fazer isso. Eu não posso, por que eu não posso fazer? Deus falou comigo. Mas Deus falou comigo. E é o lugar da bênção de Deus na minha vida. O melhor lugar para estarmos é o lugar onde Deus nos ordena para estar. Quem está me escutando, diga amém. Seja o que você estiver fazendo, a não ser que Deus fale ao contrário. Fica fiel, permaneça com expectativa de um futuro brilhante e abundante naquilo que você está fazendo. Quem está crendo comigo, diga amém. É assim que funcionam as coisas, diante do Deus que nós servimos. Quero trazer algumas promessas, terminando, 3 versos, abre 2 Coríntios 5, 17. Olha o que Paulo fala também, é assim e assim. Se alguém está em Cristo, o que a Bíblia fala? É uma nova criatura, as coisas antigas para trás, é algo novo. Em Cristo Ele tem todos os dias uma novidade para mim, para você, agindo e movendo. É só você crer que você tem de Deus a promessa de ter abundância, mais do que você precisa, mais do que você merece naquela área, chama a existência, é assim que funciona. Romanos capítulo 8, versículo 1, a Bíblia continua, muitas vezes nós presos a erros, atitudes, a comportamento. Você é livre, quem está me escutando, diga amém. Em Jesus nós somos livres. Vamos lembrar domingo que vem tomando a ceia. Olha o que esse homem fala aqui: agora pois já não há nenhuma condenação que te prenda ao passado, que te faça viver limitado por causa do erro do seu passado. Você crê nisso? Diga amém. Acorda o irmão do lado e fala: irmão, você é livre para viver o seu presente com uma nova história sendo reescrita, novas atitudes, novos comportamentos sendo reescritos. É assim que funciona. Se eu pudesse resumir hoje a palavra de hoje nos versos que Deus nos deu, eu poderia resumir que em Cristo Jesus, com a promessa do próprio Jesus de uma vida abundante, Ele pagou o preço para isso na cruz, porque Ele determinou que nós somos livres para viver a nossa vida hoje, com a expectativa de conquistar tudo, fala comigo, tudo, o que Ele tem prometido para nós. Cada um dentro do seu entendimento, cada um dentro da sua fé, da sua convicção, você é livre para viver a sua vida abundante. Você crê nisso, igreja? Diga amém. Fala para o irmão do seu lado, se você pode, tem liberdade. Fala: irmão, você é livre para viver a vida abundante na área que você está lutando contra ela. Você é livre para fazer a diferença. Você é livre para viver o dia de hoje. Você é livre para ficar livre da nostalgia do passado. Deus, 300 anos atrás Deus fez. Você é livre para ficar livre, ser grato pelo que Deus fez. Só que o maná de ontem, hoje ele vira lavagem para porco, irmão. Desculpa a expressão. Você é livre para ter um novo maná de Deus hoje, mesmo que Ele deu ontem. Eu cheguei nesse ponto há 15 anos atrás, quando meu filho sofreu um acidente. Eu falo pouco disso aqui, mas eu quero mencionar. Servi a Deus desde berço, orando, fui morar nos Estados Unidos pela orientação de Deus, com 3 filhos, o meu do meio sofre um acidente, está entre a vida e a morte. E aí? Eu entendi que eu sou livre, para ficar livre de culpa, de condenação, de erro, de falha, e falar: Senhor, o que eu tinha do Senhor foi uma bênção. Eu fiz essa oração, quem está me escutando, diga amém. Do quintal da minha casa, numa rua de terra que eu morava, na madrugada, 1h30, 2h da manhã, que eu não conseguia dormir, atormentado de medo de perder meu filho num acidente estúpido. Eu falei: Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor fez.
Mas eu entendi que eu sou livre para falar, não foi o suficiente para hoje. Eu preciso de algo mais hoje. E Deus me deu. Você está nesse ponto de liberdade? Fica em pé comigo, estou terminando. Irmão, a vida abundante está ligada, escuta, ao que nós cremos que é nosso por direito. Eu lembro como se fosse hoje, eu gritando no meio da mata, que eu morava numa rua de uma fazendinha. Eu falei, Senhor, o que eu tenho não é o suficiente. O que meus pais me falaram foi uma bênção, mas não é o suficiente. O que eu vi o Senhor fazendo é uma bênção, mas não é o suficiente para hoje. Eu preciso de algo mais. E Deus me deu este algo mais. 15 anos depois, meu filho na época com 17, hoje é um homem casado, vida normal, 3 filhos tremendos, abençoados, porque o Deus que eu e você servimos é um Deus fiel, que prometeu para aqueles que creem uma vida abundante. E eu sabia que aquele momento não era o momento de Deus levar o meu filho, seria abortar um projeto de vida. Eu chamei a existência, a verdade de Deus sobre a vida do meu filho. Quantos estão me escutando? Quantos projetos abortados de Deus nós vivemos, abrimos mão, em todas as áreas. Nessa área para mim foi a mais terrível, que era a vida do meu filho do meio. Terrível. Trocava de lugar com ele, lógico. Mas eu entendi, se Deus não está nessa história, porque Deus tem promessa sobre ele que não foi cumprida. É aí que entra o que a Lia falou, não deixa a palavra de Deus no caixote, leva com você segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias. E foi essas promessas que nos deu a convicção que a vida abundante que eu precisava aquele dia, que é a paz de saber que o meu filho sairia daquela situação. E ele saiu. Então eu quero que você feche os seus olhos. Como eu disse, Deus nos dá ferramentas. E a vida abundante está ligada no que nós cremos, naquilo que Ele falou, e na nossa capacidade de viver cada etapa da nossa vida, separadamente, sendo grato, mas não condenado, no presente aproveitando as oportunidades de Deus, errou, faz de novo, e no futuro com a expectativa daquilo que Deus preparou para mim e para você, que vai muito além do nosso entendimento. E eu quero orar para você, talvez Deus está falando individualmente, que crê, que sabe que tem abundância, mas não tem vivido essa abundância. Pelo contrário, você tem vivido culpa, condenação, acusações, pessoas julgando você, pessoas te colocando para baixo, falando que o melhor da sua vida já passou, não tem mais saída, não tem mais alternativa, você perdeu a chance, para você ficou para trás. Ou você vai falar, não, eu não aceito. Eu não aceito nada do meu passado influenciar a minha decisão hoje. E a minha decisão hoje está ligada à minha convicção de um futuro em Deus, de vida abundante. E chama a existência na área que está pesando sobre você, te preocupando, trazendo medo, ansiedade, trazendo dúvidas de que esse Deus é capaz de fazer. Talvez pode fazer para outro, não você não merece. Mas a abundância é prometida justamente a nós, que não merecemos ter abundância. Mas é quem Deus é, escuta, faz parte da essência de Deus, ser abundante naquilo que Ele faz por nós. E coloca diante de Deus enquanto eu oro. Fala, Senhor, esta área está muito aquém. Faz a oração que eu fiz para mim há 15 anos atrás, sobre o meu filho. Sou grato por tudo que o Senhor tem feito, seja a área que for, irmão. Naquele momento eu estava lutando pela vida do meu filho, num leito de hospital, de UTI, com o pescoço quebrado.
com a coluna cervical, o trem da coluna cervical ali danificado. E Deus falou: você viveu, se crê para a vida abundante sobre ele, eu creio, porque tem promessa, então você vai receber, porque você creu, você vai ver a glória de Deus. Eu e muitas igrejas, irmãs, por isso eu falo sobre relacionamento. Escuta, invista em relacionamentos saudáveis. Gasta tempo, gasta recurso para investir em relacionamentos. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Pessoas abrem portas. Pessoas são canais de Deus na sua vida. Eu sou fruto disso, minha casa, minha família, meu filho. Foi fruto de pessoas comprometidas e aliançadas para orar, para interceder, para clamar, para chamar a vida abundante na saúde do meu filho, numa tentativa maligna de abortar precocemente a vida daquele jovem com 17 anos. Pai, eu oro nesse instante. Está aqui a tua igreja, Senhor, homens e mulheres que verbalizaram, talvez através da câmera, verbalizou que creem na promessa de vida abundante. E nós nos posicionamos para passar a viver esta promessa hoje, com expectativa do melhor por vir no futuro, que esta é a promessa de Deus. Meu olho ainda não conseguiu contemplar, por mais grato que eu sou de tudo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor fará por nós. Meus ouvidos ainda não conseguiu ouvir testemunhos tão grandiosos que o Senhor tem preparado para nós da intervenção dos céus sobre essa terra contaminada. E eu oro por cada irmão, cada família, cada pessoa que está aquém da promessa de abundância, seja no relacionamento, seja pessoal, seja um ataque na saúde, seja nas finanças, seja, Senhor Deus, no trabalho. Eu declaro o entendimento e a fé para chamar a existência, a abundância de Deus, o sobejar, o favor, a graça de Deus sobre estas áreas. Então vai ministrando, Senhor, animando, fortalecendo cada coração. Que esta verdade nesta noite se torne uma ferramenta poderosa de declaração. Eu chamo a existência, a abundância, o sobejar de Deus em áreas que irmãos estão verbalizando nesse instante diante da tua presença. Oramos, Senhor, em concordância de fé, no nome santo de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Você reconhece a presença de Deus neste lugar? Então aplauda a presença dele. Ele é digno. Ele é digno.